E para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Carmen Silva Passos Lima, coordenadora do Laboratório de Genética do Câncer da Unicamp. Doutora Carmen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o seu convite, Paula. Obrigada. Antes de começar a entrevista, vamos apresentar um VT com algumas estatísticas de câncer no Brasil. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a doença é a segunda maior causa de morte da população brasileira desde 2003, atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Segundo o Instituto, os tipos de câncer mais comuns são, em homens, pele, próstata, pulmão e estômago. Em mulheres, pele, mama, colo do útero e cólon e reto. As estimativas do INCA apontam que nesse ano o país terá mais de 489 mil novos casos de câncer. Doutora Carmen, de acordo com esses dados, este ano serão quase 500 mil de pessoas com câncer. É um sinal que a doença tem aumentado? Paula, aí tem dois aspectos. Um aspecto é de que, de fato, para alguns tumores, a incidência aumenta ao longo do tempo. Como, por exemplo, câncer de mama, câncer de pulmão, a incidência de fato aumenta. Por outro lado, o que pode também contribuir para esse maior número de casos diagnosticados são os métodos de diagnóstico que são mais precisos e que um maior contingente da população tem acesso a esses métodos de diagnóstico. Certo. E quais os fatores estão causando este aumento? Então, há vários fatores, Paula. Um desses fatores é o fato de que a população, em geral, tem uma dieta inadequada, composta principalmente por alimentos hipercalóricos, gordurosos e com poucas fibras, frutas, verduras e cereais. Então, isso determina que a população passe a apresentar um sobrepeso ou mesmo obesidade. Além disso, ainda a falta de exercícios físicos, que são importantes. Então, esses aspectos todos aliados, possivelmente, impliquem numa maior ocorrência de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, mama, o câncer coloretal, que são dependentes desses aspectos que eu citei. Uma outra coisa que chama atenção é o número de jovens que apresentam doença. O câncer está reduzindo a faixa etária? Paula, essa é uma questão que precisa ser vista com certo cuidado. Então, na verdade, o que eu acho que pode contribuir para esse fato é as pessoas conversarem mais sobre a doença e assumirem mais os diagnósticos de câncer, o que não acontecia no passado. Quando se fala de câncer, as pessoas, os familiares têm um certo receio. Por que o tabu quando se fala da doença? Porque durante muito tempo o câncer foi uma doença tida como incurável, ou as pessoas só comentavam predominantemente sobre aqueles tipos de câncer que tinham um prognóstico desfavorável. Quer dizer, os que eram curados normalmente não eram citados ou não eram comentados. E isso tem mudado com o passar do tempo. Quer dizer, hoje é grande o número de pessoas que assume o diagnóstico de câncer e assume com uma certa serenidade. Entrevistamos seu Dirley Marion, que teve câncer no testículo e nos contou como foi superar a doença. Dirley Marion nunca havia tido problemas de saúde. Há 11 anos, quando foi levar o filho ao médico, descobriu que estava com câncer. Ele conta como foi o tratamento. A primeira coisa que a gente fez foi tirar, para realmente detectar que tipo de tumor que era, né? Tirou, detectou. Depois disso, os passos foram uma cirurgia para limpeza de gânglios, quimioterapia e acompanhamento durante 5 anos. Mesmo apesar do susto, ele garante que sempre encarou a doença de cabeça erguida. A primeira coisa, acho que qualquer pessoa, quando tem uma diagnóstico de qualquer doença, que seja uma doença mais séria, não se desesperar, não sentir pena, não se achar o azarado da vida, o coitadinho da vida. Eu assumi a posição de, bom, tem. O que eu tenho que fazer agora para me livrar desse problema? Conversei com o médico, definimos os passos que deveriam ser seguidos, seguimos os passos e eu estou aqui até hoje, livre, tranquilo, vivendo bem. Depois de 5 anos de acompanhamento, ele considera estar completamente curado e manda uma mensagem para aqueles que querem prevenir a doença. A mensagem principal é coragem sempre que você puder e se cuide.
se olhe, se toque, vá em médico, faça exames periódicos. Não é porque você tem 15 anos, 18 anos, 30, 40, 50. Médico, todo mundo deve passar pelo menos uma vez por ano. Em relação às pessoas que já tiveram a doença, é possível o câncer se manifestar no mesmo local? É possível sim. Há 2 tipos de volta do câncer que nós chamamos de recidiva. A recidiva local, quer dizer, no sítio onde esse câncer se manifestou inicialmente, ou a doença pode se manifestar em outros locais, que nós chamamos habitualmente de metástases. Pulmão, sistema nervoso central, fígado, ossos, quer dizer, em outros locais que não o sítio primário do tumor. Pode-se dizer que existe algum tipo de câncer que tenha certeza de cura? Acho difícil se afirmar coisas com 100% de chance em medicina. Sempre é possível que aquilo que está sendo dito não aconteça. Então, acho um pouco complicado, principalmente se tratando de câncer, que nós façamos esse tipo de observação. É maior a chance de cura em crianças do que em adultos? Aí, Paula, novamente nós temos 2 aspectos. Então, primeiro, as crianças têm a seu favor a natureza, quer dizer, elas não têm comorbidades, elas não têm em geral, não têm outras doenças, o que favorece, de fato, que elas tenham uma melhor resposta para doenças em geral, incluindo o câncer. Enquanto que o outro extremo da população, os idosos, isso não acontece, quer dizer, acontece, na verdade, o oposto. A natureza é contra, quer dizer, esses indivíduos já têm comorbidades, cardiopatias, nefropatias, o que dificultam o tratamento desses pacientes. Além disso, tem um outro aspecto, que é o fato de que o tumor, o câncer, que tem uma maior incidência na infância entre as crianças, é a leucemia linfóide aguda. E esse é um câncer que tem uma resposta muito boa. Aproximadamente 70%, 80% dessas crianças no Brasil são curadas das suas doenças, o que, em se tratando de câncer, é uma resposta excelente. Doutora Kerme, qual o tipo de exame necessário para se obter um diagnóstico precoce? Tem alguns exames que são preconizados pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico precoce da doença e, consequentemente, com uma maior probabilidade de cura para os pacientes. Então, o exame mais importante é a realização da mamografia nas mulheres com idade maior do que 50 anos. Então, esse exame, na verdade, é uma radiografia da mama e ele evidencia nódulos ou tumores pequenos e, dessa forma, o diagnóstico do câncer de mama pode ser feito de uma forma mais precoce e a probabilidade da mulher ser curada é muito maior do que quando a doença é diagnosticada numa fase mais avançada. Tá certo. Um outro exame ainda bastante importante, particularmente para o nosso país, e que é preconizado pelo Ministério da Saúde, é o Papa Nicolau, para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Então, esse exame deve ser realizado em mulheres em idade reprodutiva, né, em que está idade fértil, e é realizado anualmente, deve ser realizado anualmente, para que as lesões sejam identificadas precocemente e tratadas precocemente. Então, isso, de fato, reduz de uma forma bastante importante a mortalidade nessas mulheres por essa doença. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença da doutora Kermen Silva Passos Lima, coordenadora do Laboratório de Genética da Unicamp. Foi um prazer recebê-la aqui com a gente, doutora Kermen. Foi um prazer para mim também estar aqui, Paula. Muito obrigada também. Obrigada. É com você, Tomás.